Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui no nosso terceiro encontro do livro Compaixão para Casais. Vamos hoje estudar o capítulo 5 e o 6. Para quem conseguiu lê-los, viu que o primeiro, o 5, ele tem uma perspectiva mais voltada para a autocompaixão. E o sexto tem uma perspectiva mais ampla, mais ampliada, que atravessa a compaixão para si, mas também para o outro e para o mundo. Porque o ponto de partida, a fundação da compaixão nos relacionamentos, é a própria autocompaixão. Se a gente consegue fazer esse exercício conosco, fica mais fácil a gente fazer esse exercício com a nossa parceria. Do contrário, a gente não consegue. E todo o capítulo 5 ele está pautado na prática da autocompaixão para nós mesmos, para que nós possamos atender às nossas necessidades emocionais, sem depender da nossa parceria para isso. Então, esse aqui é um guia visual que transita da reatividade emocional para a conexão autêntica, começando de dentro para fora. Reparem que na reatividade emocional, a gente não tem autocompaixão e nem a gente exerce a compaixão pelo outro. E na conexão autêntica, a gente tem a conexão conosco e, por conseguinte, a conexão com nossa parceria. Porque a gente consegue ver claramente quando a gente consegue ver claramente o outro quando a gente consegue ver claramente a si. Então, como garantir que a compaixão esteja sempre disponível para nós mesmas? Para nós mesmos. Mateus está aí, o único homem do grupo. Quando somos capazes de abordar nós mesmos com compaixão, podemos passar do sistema de ameaça-defesa, que a gente estava vendo na semana passada, para o de cuidado. Quando o fazemos, temos disponibilidade para ter compaixão pelo parceiro. É por isso que estamos começando com a autocompaixão. A boa notícia é que não é necessário que o nosso parceiro mude, algo sobre o qual temos pouco poder. Nós mesmos podemos melhorar nossa situação. Olha que interessante o que a Michelle Becker fala, né? Não é necessário que o nosso parceiro mude para que a gente exerça a compaixão. E muitas vezes, quando a gente inicia um estudo ou um processo novo na vida que está trazendo benefício para a gente quer que o nosso parceiro, a nossa parceira, também sinta o valor daquilo ou faça igual. E aqui, a Michelle Becker, ela traz um paradigma que é muito crucial em qualquer tipo de relacionamento humano, que é a capacidade da gente se tornar autêntico, primeiro conosco e depois com o outro. Autêntico conosco, porque a gente vai estar realizando aquilo que é verdadeiro para nós. Ou seja, o exercício da autocompaixão e da compaixão é algo autêntico e verdadeiro, faz sentido para nós. O nosso parceiro, a nossa parceira, tem o tempo dele, o tempo dela. E nesse time, o que a gente pode fazer é oferecer a nossa presença compassiva, para que o outro também possa ser contagiado por ela. Lembra do contágio emocional das semanas passadas? Da mesma forma acontece com a autocompaixão e com a compaixão. Em relação à mudança do outro, nós temos pouco ou quase nenhum poder. Que poder nós temos de fazer com que o nosso parceiro seja compassivo ou compassiva conosco? Nenhum, nenhum. Podemos ainda tentar um poder de convencimento para que a pessoa estude de si, estude os livros, entre no grupo aqui. Já pensou um casal sortudo que os dois estão estudando autocompaixão? Seria incrível. Mas isso não acontece na maioria das vezes.
Por isso que a autora fala que a autocompaixão é um exercício que depende só de você, na relação com o outro. E aí a gente lembra, a autocompaixão tem duas frentes. A frente suave, na verdade, e as costas fortes. Porque quando é necessário agir com delimitação de limites, contenção, uma ação mais incisiva, as costas fortes faz isso pra gente. E quando é preciso agir com mais amor, com mais cautela, com mais carinho e doçura, a frente suave faz isso pela gente. Mas isso é um aprendizado individual e não deve ser projetada essa responsabilidade no outro. Esse diagrama é sensacional e bastante complexo. A gente vai tentar entendê-lo por partes. Aqui a autora fala que é melhor estar em um relacionamento porque se quer estar nesse relacionamento do que porque se precisa estar nesse relacionamento. Veja a diferença. Se eu quero estar num relacionamento, essa relação se dá por escolha livre da minha parte, por conhecimento que eu tenho de mim e da outra parceria que nós podemos formar um belo casal. Mas, se esse relacionamento acontece porque se precisa estar nele, isso já não acontece. Já não é a mesma coisa. Quando a gente diz precisa estar nele, não consigo atender às minhas próprias necessidades de conexão, de vínculo, de segurança, de carinho. E quando isso se dá, a projeção natural é. Quando isso não se dá, a projeção natural é quero ir ao encontro de uma outra pessoa. Esteja você solteiro, indo ao encontro de alguém, seja você casado, casada em alguma relação, indo ao encontro da sua parceria. Porque isso naturalmente é projetado, porque você não se enxerga. Então, a relação de necessidade são as necessidades básicas emocionais. Há uma expectativa de completude que está depositada nesse outro. As necessidades não atendidas geram ressentimento no casal. Por quê geram ressentimento? Porque a gente tem uma crença totalmente descabida de que é responsabilidade do outro atender às minhas necessidades mais profundas. Por isso há o ressentimento e a dependência emocional. Porque a gente está sempre nesse movimento de projeção, sem saber o que precisa e sem saber como atender ao que você precisa. São duas etapas super importantes. Quando a relação da parceria se dá por escolha, num nível de maior autenticidade, a gente já tem uma perspectiva muito diferente, porque a gente tem aqui a autonomia emocional do sujeito. A pessoa já tem uma tolerância à imperfeição de si e do outro. A pessoa já consegue ter uma conexão verdadeira consigo, perceber suas necessidades, atender às suas necessidades, comunicar as suas necessidades para essa parceria e gerar o que ele chama de capacidade de autoconsolo. Eis a diferença entre você estar numa relação por necessidade e estar numa relação por escolha. A maioria dos casais que chegam na nossa clínica ou que nós temos conhecimento estão vivendo aqueles problemas que são trazidos na terapia porque compreendem a relação como com essa expectativa de completude do outro. E pensar que nós podemos atuar no relacionamento
no sentido de autoconsolarmos ou atender às nossas próprias necessidades, não significa que a gente não precise dessa outra pessoa, dessa outra parceria. Mas significa que a gente consegue, por nós próprios, garantirmos que as nossas necessidades serão atendidas, se não pelo outro, mas por mim. Isso faz toda a diferença no processo. Aqui, a Michelle traz uma pesquisa que ficou muito famosa em relação à compaixão. Ela traz que a maioria de nós sabe instintivamente como lidar com um amigo em sofrimento. A gente projeta isso com muita facilidade, mas dificilmente a gente consegue fazer isso conosco. Nós nos abandonamos quando mais precisamos de apoio. E 78% das pessoas são mais compassivas com os outros do que consigo mesmas. Então, a nossa incapacidade, a nossa dificuldade de nos percebermos é muito significativa. Não é à toa que a projeção é um mecanismo psíquico tão importante para nós seres humanos, para a gente poder evoluir, para a gente poder se relacionar. Porque é olhando para esse outro que muitas vezes a gente consegue se enxergar. Mas a Michelle fala, 6% apenas são mais compassivos consigo mesmos do que com os outros. O que deveria ser a regra geral é a exceção. E apenas 16% tratam amigos e a si próprios com o mesmo nível de compaixão. Isso aqui é muito curioso, porque reparem só, que mecanismo existe interno que dificulta o exercício da compaixão por si? Por que que é tão mais fácil a gente, de forma quase que instintiva, cuidar de um amigo em sofrimento do que cuidar de nós mesmos, quando nós estamos em sofrimento? A minha resposta é uma resposta que está na transversalidade do estudo do trauma, que fala sobre a forma como nós fomos cuidados pelos nossos cuidadores. Se a gente não teve esse amparo inicial, a gente não reconheceu o nosso mundo interno. A gente não reconheceu as nossas necessidades, porque não teve quem olhasse para nós legendando essas necessidades emocionais, falando para nós sobre as nossas tristezas, raivas, alegrias, frustrações e como a gente poderia se regular diante daquilo. Então, sem esse elemento inicial que acontece na infância, torna-se instintivo a gente cuidar mais de um amigo em sofrimento do que ter a capacidade de cuidar de si próprios quando estamos em sofrimento. Aí alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso, que é, tá, e agora? Se a gente não teve isso na infância, estamos lascados, né? Só que não. A gente tem a neuroplasticidade. E pela neuroplasticidade, a gente consegue, em relações saudáveis, mesmo quando não estamos em casal, mas, por exemplo, na relação com o nosso terapeuta, com a nossa terapeuta, aprender a perceber as nossas necessidades, legendar, comunicar, atender aquilo. Aqui, o espaço da terapia é um espaço muito frutífero, inclusive para aqueles que estão em casal, porque podem aprender isso na terapia e levar esse conhecimento para a relação de casal.
A arquitetura mecânica da autocompaixão. Aqui, a Michelle explica os três pilares da autocompaixão, ou do sistema de cuidado e segurança, né? Que é a autogentileza, a atenção plena e a humanidade compartilhada. Na autogentileza, ela menciona que a gente precisa oferecer calor e conforto ativo, em oposição à autocrítica. Aqui, existe um elemento da autogentileza que é muito sutil e que está impregnado no modo como a gente se relaciona conosco, que é a autocrítica. A maioria de nós, se não todos, tem um modo crítico, um modo exigente, um modo julgador muito forte. E ele é muito sutil, porque ele aparece das mais variadas formas com você mesma e com o outro, fazendo com que você sempre entregue mais do que o que você necessariamente consegue, avaliando de forma negativa o, o que você produziu, para que você produza ainda melhor, e nada está suficiente. Um julgamento a respeito da imperfeição de si e do próximo, principalmente os parceiros. Nesse tom, a gente não consegue exercer a autogentileza, nem a gentileza. Porque esse modo crítico impede drasticamente qualquer exercício da autocompaixão. Eu fico curiosa de checar com vocês que estão aí atentos me ouvindo, atentos e atentas me ouvindo, se vocês reconhecem esse modo crítico em vocês, ou como que isso se dá na relação matrimonial ou na relação fraterna com algum amigo. Quem se sentir à vontade e quiser colocar aí no chat, eu tô com ele aberto aqui e consigo ler. Eu vou achar maravilhoso. Enquanto isso, eu vou trazer aqui uma coisinha para vocês. Eu achei muito interessante essa citação aqui. Muitas pessoas pensam que, se forem gentis consigo mesmas, não chegarão a lugar nenhum. Acho que vocês conhecem aquele tipo de gente que fala: "Ah, não posso dar mole, não posso, não posso esfriar. Tenho sempre que estar ativo, ativa, tenho sempre que estar no movimento, não posso parar." Como se parar impedisse ela chegar a algum lugar. Então, muitas pessoas pensam que, se forem gentis consigo mesmas, não chegarão a lugar nenhum. Por isso, se esforçam de maneira dura e crítica a fim de se motivarem. Aqui, o crítico funciona como se fosse um coach, gente. A gente acha que é algo bom, mas não é. No entanto, as pesquisas mostram que o verdadeiro é exatamente o oposto. O autojulgamento severo apenas nos fecha e nos torna menos capazes de alcançar nossos objetivos. Alguns de nós foram recebidos com palavras duras, críticas e indelicadezas por familiares ou outros entes queridos. Internalizamos essas mensagens indelicadas e continuamos dizendo essas coisas duras a nós mesmos. Esse é o crítico interno. Esse é o nosso crítico. É aquele que reproduz as vozes duras que nós ouvimos dos nossos cuidadores. Então aqui a gente precisa ter bastante atenção. É sensacional mesmo, gente. É sensacional mesmo. Porque quando a gente se dá conta de que essa voz crítica não somos nós,
a gente consegue avançar no nosso processo. Eu vou ler aqui, daqui a pouco te dou a palavra, Jéssica. Aqui, a Grace dizendo que explodiu a cabeça dela. Não lembro qual foi a parte que explodiu sua cabeça, mas espero que isso seja bom. A Gabriela. Nos colocar em primeiro lugar soa como egoísmo. Já cuidar do outro soa como empático e bonito. É verdade. Porque esse é o modo como a nossa sociedade, culturalmente, especialmente a ocidental, ela foi desenvolvendo o sistema de cuidado, tá? O sistema de cuidado como se ele tivesse sempre voltado para esse outro, que que a gente vê muito quando a gente faz o estudo, por exemplo, sobre um olhar mais feminista. Como que esse cuidado ele se concebe? Por exemplo, nas relações iniciais, com a mãe cuidando do filho. Essa imagem da mãe como a representação desse cuidado. E muitas vezes o autossacrifício dessa mãe em nome desse cuidado. Então, por isso que é bonito, é louvável o sacrifício. E a gente ainda tem um aspecto da dogmática cristã, do sacrifício. Então, são muitos elementos, são muitas dimensões que fazem com que o sistema de cuidado, como está posto no senso comum, seja percebido como esse lugar que cuida do outro, mas não cuida de si. A Miriam, estou a melhorar esse meu modo de agir. Que bom, Miriam. Fico muito feliz com isso, viu? Botar até um foguinho aqui, porque para queimar as mazelas logo, né? A Samela. O que eu acho difícil é aquele pensamento de que o outro só funciona assim, só faz o que é preciso se eu falar assim. É, Samela, aqui é realmente um desafio. Mas eu vou te fazer uma pergunta, talvez uma reflexão, que é que você não precisa estar nesse lugar de esperar que o outro funcione assim, ou que ele só faça se você falar de determinado jeito. Esse é um lugar, entre aspas, opcional. Porque você pode abrir mão de querer que ele funcione de tal forma. Mas o que acontece se você abrir mão de querer esse funcionamento em relação ao outro? Aqui é um grande paradigma do controle, possivelmente. A Regina. Nem sempre temos consciência de como lidamos com a gente mesmo. Assim, não é fácil reconhecermos ou visualizarmos que muitas vezes tratamos o outro da forma como nos tratamos. Sim, não é fácil mesmo. Não é fácil. Esse é um dos grandes desafios da gente. A psicologia analítica chama esse processo de individuação, mas é um caminho longo que, que a gente não faz assim em poucos anos. É uma longa estrada. É uma longa estrada e bendito daquele que abre os olhos para poder iniciar a jornada nesse sentido. Regina. A Gabriela, eu me vejo muito nessa figura autocrítica, sempre parece que tem algo a melhorar, e isso reflete na minha relação com meu parceiro. Pois quando ele aponta uma falha minha, eu me vejo como vilã, não como ser falho. Sim, Gabriela, eu sinto muito. E essa perspectiva é muito própria do da ação do crítico interno em nós. Exercer essa desidentificação com o crítico e se perceber nas suas falhas, nas suas limitações, com autogentileza, que é o que tá proposto aqui. É muito difícil. É muito difícil. Mas sem isso, sem esse exercício interno, não tem como você ir para o mundo e ir para relações e achar que está sendo gentil, que está exercendo a humanidade compartilhada, ou que
estar em atenção plena nas relações. Porque esse crítico, ele impede esse funcionamento mais compassivo. Oi, Jéssica. Oi. Comentar, achei interessante muito interessante o comentário da Gabriela, né? Que ela, que ela comentou que a gente cuidar do outro soa como, né, empático e egoísmo quando a gente cuida da gente. Então, assim, tem muito a ver com a terapia do esquema, né? Quando a gente fala de autossacrifício, que é exatamente essa crença. Quando a gente cuida da gente, a gente se sente egoísta. Quando a gente cuida do outro, a gente se sente bem por estar cuidando do outro. A gente tem um benefício ali, né? E uma outra coisa também é essa questão que você está falando do crítico, né? Os padrões inflexíveis refletem muito essa questão do perfeccionismo, né? Você tem que ser perfeito e nunca tá bom o suficiente, você sempre tem que fazer mais. O mais engraçado é que esses dois esquemas são os que são principais dos psicólogos, de acordo com Jeffrey Young. Então, assim, psicólogos têm esses dois, porque a gente estuda, 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 acha que não é bom o suficiente, que o outro é sempre melhor, que a gente nunca sabe de nada e que tem que estudar mais e mais e mais. Fala, nossa, como é que eu não sabia disso? Aí você começa a estudar, né? Não, parece que nunca é bom o suficiente. O parceiro também, a gente começa a ter esse padrão de perfeccionismo, né? De ser tão Uhum. crítico, da gente nem desfrutar das coisas que a gente ganha, assim, né? Pô, nossa, essa conquista, a gente já parte para outra coisa, nem comemora ali, né? E aí eu acho bem legal, tem uma metáfora que o pessoal utiliza, né? Que é assim, quando você tá no avião, você, né, eles falam, você precisa colocar primeiro a máscara em você e depois no outro, né? Então a gente precisa cuidar primeiro da gente, porque se a gente coloca no outro, é capaz do ou o outro morrer e a gente também, ou do outro sobreviver e a gente morrer ali, né? Então a gente precisa primeiro cuidar da gente para que a gente possa cuidar do outro. Principalmente a gente que é psicólogo, né? Porque a gente cuida muito das outras pessoas e quem cuida da gente, né? Eu É verdade. vi vários professores meus, assim, ficando doentes, assim, porque parando de trabalhar, burnout, porque não souberam ali cuidar de si, né? Uhum. Se olhar. E é um aprendizado, né, processual, porque não, não sei se existe aquele que passe uma vida inteira dizendo, ou que tenha um período muito, muito longo, dizendo, eu consigo cuidar de mim perfeitamente. Porque a vida, ela dá muitas voltas, né? E é como se fosse uma corda bamba, a gente tá sempre se equilibrando nesse processo de autocuidado, de autoconforto. Porque a gente não foi, como foi dito, né, antes, instintivamente, entre aspas, a gente estava direcionado para o outro. A gente não aprendeu a se direcionar para si, para ver as nossas necessidades, para atender isso. É sempre o outro em primeiro lugar. E eu digo isso em especial para as mulheres. Mariana, realmente dizer não é um desafio nessa seara, é um desafio imenso. É um desafio imenso, porque a gente a gente se prioriza quando a gente diz não, né? E dizer um não de forma gentil, um não compassivo, eu diria que é ainda mais desafiador. É ainda mais desafiador. A Grace fala: Eu sinto que precisamos ser alfabetizados nessa linguagem de observação gentil, assim como aprendemos com vocês.
Por exemplo, várias formas de falar, o tom de voz, o jeito amoroso. Eu fui aprendendo com a Georgina. E eu percebo que isso só se dá na experiência real. E vamos absorvendo como uma esponja que está com sede dessa gentileza, que nunca tinha sido nos ensinado. Eu vejo esse processo como mágico. Eu também, Grace. Eu aprendi isso com as minhas professoras. E a gente vai passando, né, adiante. Eu vejo muito isso. A gente só aprende na experiência, porque quando a gente é tratado com gentileza, com carinho, o nosso sistema nervoso responde de forma diferente. A gente chega, se assusta assim, sabe? Nossa, quanta gentileza, quanta delicadeza ser tratado desse jeito. Por isso, também, que a autocompaixão é a base para o exercício na relação de casal. Porque se você consegue exercer isso consigo, fica mais fácil levar isso para o outro. Mas o exercício consigo é um aprendizado que acontece em relação. E se a sua parceria ainda não tem esse aprendizado, você vai precisar aprender isso com outras pessoas. E geralmente, essa pessoa é um terapeuta ou uma terapeuta. A Nara, eu aprendi a perceber o que eu sinto e preciso antes de saber o que o outro espera de mim. Pois é, Nara, é isso aí, muito bonito isso. Às vezes o outro espera tanto da gente, né? Mas não é bem aquilo que a gente tá precisando receber desse outro, né? Ainda tem esse detalhe. Pois vamos lá. Além da autogentileza, a gente tem a humanidade compartilhada. Aqui, a gente reconhece que o sofrimento é inerente à condição humana. Então, o ponto da humanidade compartilhada não se refere a pensar que todos sofremos de forma igual. Não é assim. Mas que nós, todos os seres humanos, sofremos. É diferente a perspectiva. Porque a humanidade compartilhada, ela leva em consideração questões de raça, questões de cor, questão de sexo, de gênero, de localidade geográfica, de desenvolvimento socioeconômico. Cada um desses fatores vai trazer um tipo de sofrimento. E aqui a Michelle traz um exemplo que eu achei muito interessante. Ela fala que num dos atendimentos dela, uma mãe que era mãe de uma criança que estava dentro do espectro autista se lamentava muito, achando que o sofrimento dela era muito grande. Era muito grande. E certa vez no parque, ela estava com o filho e viu outras mães atravessando determinadas situações de sofrimento também com seus filhos que não estavam dentro do espectro autista. Ali ela se deu conta de que o sofrimento é compartilhado. Porque, embora ela tenha seus aspectos que a tornam muito específico dentro do conjunto de mães, a experiência do sofrimento é comum a todas as pessoas que têm um vínculo relacional maternal. A atenção plena é o nosso terceiro pilar da compaixão. Ela tem a ver com a dor. Ela vê a dor, na verdade, com clareza objetiva, sem ignorar nem ruminar. A atenção plena, ela tá naquele paradigma de mindfulness. Estar presente aqui e agora o tempo inteiro, para que a gente possa estar atento ao que quer que aconteça e ver o que está acontecendo com clareza. Enxergar a realidade do outro e a realidade de si com mais clareza. Aí ele fala dois paradigmas que são muito comuns. Ou a gente tá na experiência e ignora a experiência, ou a gente está na experiência e rumina aquilo que está acontecendo. Nos dois polos, ignorar ou evitar e ruminar,
A gente sai da atenção plena. A gente se desloca da atenção plena, a gente se desloca do presente. Porque a evitação ou a ruminação são deslocamentos desse lugar interno de presença, de conexão amorosa com o outro ser humano. E aqui eu vou trazer uma citação para vocês. A atenção plena, mindfulness, envolve uma consciência equilibrada que vê a verdade sem tornar o que está acontecendo maior ou menor do que realmente é. Porque a gente vê no exato tamanho daquilo. A gente não precisa amplificar nem minimizar. A gente vê no exato tamanho do que está acontecendo ali. A Marina fala que gentileza também é muito confundido com fraqueza, infelizmente. É, Marina, aqui eles trazem essa reflexão também. E que bom que você tocou nesse ponto, porque ser gentil é um exercício de força, né? Imagine você usar, por exemplo, a compaixão nas suas costas fortes e exercer a gentileza. Você dá um limite a uma pessoa que está te importunando e ainda ser gentil. Isso não é fraqueza. Isso é uma capacidade fina que poucas pessoas conseguem fazer. Mas, infelizmente, há muita confusão entre uma coisa e outra. Aqui ele explica uma temática que eu sou particularmente fã, que é o sistema nervoso. Quando a gente está dentro do que ele chama de janela de tolerância, a gente consegue ter estabilidade, presença, regulação, capacidade de aprendizado e conexão. Na nossa janela de tolerância, a gente consegue ser compassivo. Mas quando a gente está fora dessa janela de tolerância, a gente entra em hiperexcitação ou hipoexcitação. E tanto num polo quanto no outro, a gente está fora do espectro da autocompaixão. Na hiperexcitação, a gente vai ter ansiedade, raiva, pensamentos intrusivos, reatividade explosiva. Aqui, o sistema nervoso simpático está altamente ativado. E comportamentos inábeis também são muito comuns aqui na relação de casais. Explosões de raiva, pensamentos intrusivos sobre ciúmes, traições, reatividades explosivas, ansiedade de separação, ansiedade relacionada ao abandono. Quando isso acontece, quando essa conjuntura está reunida, a gente não tem como ser compassivo, nem com a gente, nem com o outro. Isso é muito importante, porque perceber isso acontecendo dentro do nosso corpo nos dá a chance de equilibrar nosso sistema nervoso. E no livro, ela traz alguns exercícios de mindfulness, que a gente vai ver mais à frente, que podem ajudar esse equilíbrio. Por outro lado, na hipoexcitação, que é a outra ponta dessa fisiologia de segurança emocional, na hipoexcitação, a gente vai ter o entorpecimento, a imobilidade, a desconexão, a passividade. E como é que a gente encontra isso na relação de casal? Entorpecimento, aquela parceria que vive bebendo, fumando, inebriado nos acessos de pornografia. Desconexão, casal já não troca olhares, o casal já não toca um no outro, o casal já não tem relação sexual, o casal já não fala sobre a relação, nem sobre o futuro deles juntos. E a passividade. Ah, tudo bem, deixa assim, desse jeito. Melhor do que arrumar confusão com essa pessoa. Hipoexcitação.
A sua necessidade não está sendo vista. Você está achando que está plantando a paz, mas você está com seu sistema nervoso desregulado. Porque você não percebe nem a sua necessidade e nem a necessidade do outro. Nesse campo, o exercício da compaixão não floresce. O exercício da compaixão, ele só floresce quando a gente está seguro, quando a gente tem um ambiente seguro de relação. Aqui a Michelle fala: quando ameaçados, saímos da janela de tolerância sem retomar a ela. E sem retomar a ela, a comunicação no relacionamento é biologicamente impossível. A ideia é que vocês vejam que essa linha, ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe, porque ao longo de um dia a gente caminha pela hiperexcitação e pela hipoexcitação. Isso é normal. E a gente entra na janela de tolerância. Isso é o esperado de um ser humano saudável, sem cronificação traumática. Mas se a gente acessa, por alguma razão, o espectro do trauma, ou numa linguagem da teoria do apego, né? Se a gente manifesta o apego desorganizado de forma mais constante, a gente não vai e volta para a janela de tolerância. A gente cronifica a hiperexcitação ou a gente cronifica a hipoexcitação. Por isso que ela fala, sem retornar à janela de tolerância, a comunicação no relacionamento é biologicamente impossível. Como é que você vai falar de forma compassiva se você está explodindo com a sua parceria? Não tem como. Como é que você vai falar de forma compassiva se você está entorpecido, entorpecida de álcool ou sexo ou drogas ou pornografia e outros vícios? Não tem como. A compaixão ela só acontece aqui, ó, na estabilidade, na presença, na regulação e na capacidade de aprendizado e conexão. Mário falou aqui: a gente tem poucos exemplos de gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Alguém que sabe estabelecer limite. Você tem algum exemplo? Seja em filmes ou algum pensador? Olha, Mário, eu tenho exemplos de professoras minhas. Esses são os meus exemplos de pessoas que conseguiram, uma coisa muito simples, entrar e sair de um compromisso na hora combinada. Impedir a fala de um aluno por conta do tempo que não dá em razão da hora combinada. Dizer, olha, nesse momento não vai ser possível a gente ampliar a discussão, em razão da hora, precisamos terminar a reunião agora. Vi isso várias vezes. Vi isso várias vezes. Então, o meu depoimento, não seria da Jéssica, é mais nessa linha. Só que se a gente pensa, por exemplo, em autores que trazem na psicologia teorias, abordagens, e que são atravessados por esse aspecto de limites, a gente parte do pressuposto de que essas pessoas são capazes de
trazer o limite com gentileza. Mas a minha experiência, para mim, ela é o mais forte. Por exemplo, Jeffrey Young é um é o fundador, junto com alguns colegas dele, da terapia do esquema. Na terapia do esquema, a gente tem um domínio que é o último domínio, é o quinto domínio, que a gente fala, não, é o quarto domínio, que a gente fala sobre limites realistas. Então, eu suponho que Jeffrey Young seja essa pessoa que tenha essa referência. Da mesma forma, Marsha Linehan, que foi a fundadora da DBT, que fala sobre limites também. Ela tem, inclusive, um livro maravilhoso, a Jéssica deve lembrar o nome melhor que eu, que conta a história dela. Eu ainda não li esse livro, mas possivelmente a gente vai ter nesse livro exemplos de gentileza, de busca por essa gentileza e de uma ação mais firme ao longo do tempo. A Marsha Linehan, ela se tornou uma referência, né? E ela fundou a DBT, que é uma das abordagens que é muito utilizada para casos complexos, de pessoas que têm justamente dificuldade de receber limites. De Jéssica. É, eu ia falar exatamente da Marsha Linehan. Dois pensadores, assim, né? Dois que eu acho que são muito sábios quando se fala de limite. É a Marsha Linehan e como é que é o nome? Da comunicação não violenta. É o Marshall Esqueci o Rosenberg. nome. Isso, o Marshall Rosenberg. É Então, verdade. do colocar limite com gentileza, né? Exemplo do Marshall Rosenberg. Ele fala da comunicação não violenta da CNV. Utiliza 4 passos para a gente falar de forma assertiva, observar, é, a- Tá travando para mim, para vocês também. Voltei. ah, e quando a gente fala, por exemplo, da Masha Linha, ela tem uma habilidade também de comunicação que não violenta, que eu acho muito sábia, que é o Dare Man. O D significa descrever, o E exprimir os sentimentos, o A ser assertivo, manter o foco ali no que você está fazendo. R é reforçar o benefício que a pessoa vai ter fazendo naquilo que você quer. O M é manter em mindfulness, o A aparentar confiança e o N negociar. Então, esses são o passo a passo de como você ser firme e ainda mesmo assim ser gentil, manter ali a assertividade. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso mandar lá no grupo para vocês darem uma lida nessas habilidades. Boa, Jéssica. Sim, é verdade, Regina. A comunicação não violenta, ela nos ensina a como manter a gentileza em momentos de tensão, desafio ou violência. E é interessante que no livro ele menciona uma coisa assim, muito que eu assim, é óbvio, mas até então eu não tinha me dado conta, que é o que eu tinha falado para vocês, né, aqui. Não tem como a gente em reatividades na reatividade explosiva ou com muita raiva exercer a comunicação não violenta. A gente pode até falar segundo o script, o Dear Man ou outros roteiros de comunicação. Mas o seu tom de voz, o seu olhar, a sua posição de corpo,
tudo vai demonstrar que há algo dentro de você que não foi processado. E aí a sacada é se regular primeiro, poder dar conta do que está acontecendo dentro do seu corpo, para então poder comunicar. E aí a gente tem um gap, né? Porque não dá para comunicar de forma assertiva se internamente nós estamos fora da nossa janela de tolerância. Mas e até que a gente chegue na nossa janela de tolerância? Como que a gente faz essa comunicação, né? Como que a gente faz? A gente tem como fazer isso. É possível a gente dizer, olha, nesse momento eu tô com muita raiva, eu prefiro me retirar aqui da conversa, ou preciso de mais 5 minutos, mais 10 minutos, para me regular e depois a gente volta a conversar. Isso é possível também. Diz, Jéssica. É, eu amo o treinamento de habilidades da Marceline, então vou comentar de novo, que existe também uma outra habilidade que se chama stop. É para você se autorregular em momentos que você estiver ali com uma tensão, com seu esposo, com um amigo, que aí o S significa stop, pare. Pare tudo que você está fazendo, não movimenta nenhum, nada, nem o rosto, né? O T dê um passo para trás, que é take a back. Então você pode se retirar tanto emocionalmente do local, ou você pode se retirar emocionalmente. O é observar, observe o que você está sentindo, observe o seu local, o que está acontecendo. E o P é prosseguir com consciência, né? Então, o treinamento de habilidade é muito bom para a gente poder se autorregular ali, né? Então, utilizar, por exemplo, o stop em momentos que a gente está com raiva auxilia muito a gente não é, ferir ali a outra pessoa, né? Dar um Uhum. stop, também pode. Como é que é o nome? Ai, esse poderia ser o próximo livro. Ele é ótimo mesmo. E aí, o que que acontece? O stop auxilia nisso, então você também pode negociar com seu parceiro, mas isso você tem que fazer sempre antes da briga, porque tem gente que quer conversar muito rápido e tem gente que demora muito para conversar, né? E aí você precisa combinar, olha, quando a gente tiver for brigar, estiver chateado, vamos combinar um horário? Nem eu, nem você. Aí, tipo, daqui a 2 horas, né? Que aí, assim, a pessoa pode se preparar, porque tem gente que quer resolver logo e tem gente que demora demais, deixa passar. Mas tudo isso, esses combinados têm que ser feito antes da briga. Porque se você fala assim, não, a pessoa já vai estar com raiva, né? Tudo tem que ser feito antes. Verdade. O stop vai estar aqui para vocês, viu, gente? Daqui a pouco ele aparece. Aqui, o paradoxo da cura e o princípio da dosagem. Aqui ela vai falar sobre o quanto que é difícil a gente exercer autocompaixão. E ela menciona o fenômeno do backdraft. Sentir dor repentina ao oferecer compaixão a si mesmo não é falha. É o coração finalmente relaxando e liberando feridas antigas. É interessante o que ela fala aqui, porque a gente, quando tenta ser compassivo com a gente mesmo, a gente pode fazer uma fissura na nossa estrutura de defesa. E quando isso acontece, o sofrimento que estava encapsulado sai. A gente tem contato com esse sofrimento. E aqui ela diz: olha, esse fenômeno é normal. Não se apavora com isso. É como a gente ir fazer terapia de trauma. A pessoa chega com uma determinada situação,
Quando a gente faz o mapeamento, a avaliação toda, aí vê que aquilo ali pequenininho era muito mais do que o que aquela pessoa imaginava. E na prática da autocompaixão, a gente tem algo semelhante. Quando a gente começa a dosar a autocompaixão num lugar que não existia autocompaixão, a gente começa a sentir a dor, porque antes a gente não estava sentindo. Na hipoexcitação e na hiperexcitação, o que a gente tem é bloqueio da dor. Na janela de tolerância, a gente processa a dor, a gente processa traumas e a gente age com compaixão. E aí ela traz a regra da dosagem. Assim como o antidepressivo não começa na dose máxima, a compaixão deve iniciar em doses que o sistema nervoso tolere. Por exemplo, eu como terapeuta, se eu vejo que um paciente meu é super evitativo, eu vou agir de forma dosada com ele na minha expressão de afeto. Porque se eu for muito afetuosa, excessivamente afetuosa com aquela pessoa, pode ser que ela estranhe. Uma pessoa com um esquema de privação emocional, por exemplo. Pode ser que ela estranhe. E, nossa, não quero essa terapeuta. Porque ela não está acostumada a ser bem tratada. Não tem a experiência registrada no sistema nervoso dela. Por isso, tanto a compaixão com o outro dentro do ambiente terapêutico, ela precisa ser observada, avaliada e dosada, como aquela que a gente faz conosco. E aqui ele tem um exemplo da ação que deve ser feita para que isso aconteça. Se a prática sobrecarregar, diminua a intensidade. Exemplo, eu me aceito, eu me aceito é a frase. Só que se eu me aceito for muito para a pessoa, ela pode usar eu estou aberta à possibilidade de me aceitar. Já soa mais leve. E esse é um outro ponto que ele traz, que a autora traz. A compaixão é leve. Então, se tá desconfortável, tem algum ajuste que precisa ser feito. Se você não consegue dizer eu sou autocompassiva, diga para si mesma, eu estou aberta à possibilidade de ser autocompassiva. Aqui ela traz um caso, que é o caso de Hannah. É uma mulher que está casada e que toda a terapia que ela faz com a Michelle, ela reclama do marido. E reclama muito, não reclama pouco, não. E o centro do discurso dela é essa reclamação a respeito desse companheiro dela. A Michelle, quando olha para ela, diz: Nossa, como que eu vou entrar aí? Né? Como que eu vou acessar compassivamente essa pessoa se ela está armada totalmente nas defesas dela? E aqui é o cenário, né, que ela traz a representação no iceberg. E ela nos diz que o escudo, que é esse sistema de defesa, impede a dor da vulnerabilidade, mas também garante que a pessoa nunca seja verdadeiramente vista ou conhecida na relação. E aqui a gente tem na hipoexcitação, na hiperexcitação, a gente está no nosso escudo. Isso impede a nossa vulnerabilidade. Isso garante que nas explosões de raiva ou na passividade, a gente nunca seja atingido, mas também a gente nunca vai ser conhecido pela nossa parceria. A gente nunca vai conseguir ser vulnerável para nossa parceria, porque é preciso desarmar a defesa para que isso aconteça. Então, no caso da Hannah, essa ponta aqui superior era o que o parceiro via.
Ele via a raiva dela explosiva, as críticas constantes a ele, o foco dela obsessivo nas falhas do parceiro, não admitia a imperfeição dele. E por baixo de tudo isso, Hannah tinha uma sensação profunda de invisibilidade infantil na relação dela com o pai. Tinha uma série de necessidades não atendidas relacionadas à conexão, vínculo e segurança, e tinha pavor do abandono. Quando a gente age com compaixão, a gente consegue olhar para a ferida e não se deixar levar pelo aspecto de defesa da nossa parceria. Isso é super difícil, pessoal, mas isso é possível. Da gente ver o outro reagindo na hiperexcitação ou na hipoexcitação e ainda assim ter uma postura compassiva, perceber o que está por trás, o que está embaixo da superfície desse iceberg, que é essa ferida. E se a gente não consegue perceber, mas que pelo menos a gente não reaja àquela forma, digamos assim, desproporcional que a parceria está agindo. Aqui é aquela régua que eu havia mencionado para vocês, né? A atenção plena, ela fica no centro de uma régua cujos dois polos estão fora da consciência, a evitação e a ruminação. Na ruminação, se tem a superidentificação, distorção, catastrofização do passado ou do futuro. Na evitação, a gente não consegue ver o problema, a gente entorpece a dor, há uma falsa sensação de segurança. O poder, o alto poder, a consciência equilibrada está aqui, ó, na atenção plena. Porque a gente vai conseguir ver claramente a situação, nem maior nem menor. Aqui a gente vai ter uma consciência limpa, vai ver o problema sem precisar amplificá-lo e vai ter o poder de escolha. Essa é a representação dos caminhos que a gente percorre nas relações. Ou a gente está evitando a dor, ou a gente está super identificado com essa dor. E o caminho do meio é a atenção plena. Bem, agora a Michelle começa a trazer ferramentas interessantes para a gente praticar. E ela traz dois tipos de ferramentas de atenção plena. Uma atenção que é focada e o monitoramento aberto. As duas têm objetivos distintos. A atenção focada, ela acalma a fisiologia e força o retorno à janela de tolerância. Então, essa é a que deve ser utilizada quando você estiver fora da janela de tolerância. O monitoramento aberto, ele deve ser usado para ganhar sabedoria, clareza, compreensão profunda. Aqui você já está na janela de tolerância. Você não vai alcançar a janela de tolerância no monitoramento aberto, porque você não vai conseguir acessar esse estado de consciência. Como é que é o mecanismo de funcionamento da atenção focada? É estreitar o foco para um objeto seguro, externo ao corpo. Então aqui a gente pode perceber uma árvore, sentir as solas dos pés no chão, focar na nossa respiração, observar os objetos que estão ao nosso redor. Tudo isso faz parte da atenção focada. E enquanto a gente observa atentamente esses objetos, aquele estado de sobrecarga ou de pânico está sendo levado para baixo. E a gente está entrando na nossa janela de tolerância. Aqui a Regina fala, tendo a mulher casada há 30 anos com um homem que tem o diagnóstico de narcisista. Ela se queixa muito, todas as sessões. Por vezes, lembro da frase do Nietzsche: aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar também um monstro. Sim, querida, muita dor, né?
Muita dor essa criatura deve ter também, porque ela se enclausura nessa reclamação, né? É muita dor. Então, a atenção focada, ela vai te trazer de volta para a janela de tolerância. E o exercício é perceber o que está no externo ou até mesmo no seu próprio corpo, tá? Perceber as suas sensações, perceber a sua respiração, ou perceber mesmo o objeto externo. Que aqui ele traz o exemplo da árvore, mas você pode observar qualquer objeto. E existem práticas, por exemplo, identifique tantas cores, tantos sons, tantos cheiros. E essa prática, que é muito própria da TCC, ajuda a gente a ter uma atenção focada e a entrar na nossa janela de tolerância. Já o monitoramento aberto, que tem por objetivo ganhar sabedoria, clareza e compreensão, o mecanismo dele é de expansão da consciência, que já está receptiva, sem apego ou rejeição. As práticas envolvem a consciência de sons, escuta ativa, sem julgamento, observação de emoções. E a gente deve usar em estado de segurança, ou seja, quando a gente já está na nossa janela, para desvendar padrões ocultos. Aqui a gente consegue perceber os nossos padrões de comportamento. Imagine o que é conseguir perceber os padrões de comportamento seus, do parceiro e da relação que vocês estabelecem juntos. Isso é possível por meio do monitoramento aberto. E aqui é a prática, o protocolo de descompressão tática. Quer falar, Jéssica? Ah, eu acho que eu expliquei assim, né? Mas Aham. o S seria parar, né? Desacelerar, não movimentar nenhuma parte ali do corpo, realmente parar. O T seria dar um passo para trás, né, emocionalmente. Aí eles colocam respire, né, mas é uma forma também de auto se regular, né? É uma Uhum. outra técnica também, que aí você pode fazer a respiração, puxar mais rápido, segurar em dois tempos e soltar em seis. Então, respirar em quatro, segurar em dois, soltar em seis, né? Aí ajuda a se regular também. O O é observar, né? Observar a sua expectativa, a sua perspectiva, a da outra pessoa, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo no ambiente. E prossiga ali com consciência do que você vai fazer, do que você vai falar, né? Ali a gente poderia falar que seria o adulto saudável da terapia do skin ou a mente sábia, né? Prossiga com consciência do que você está fazendo. Legal. Ninguém melhor que você para poder explicar isso, Jéssica. A Jéssica é especialista em DBT, gente, por isso que eu pedi isso para ela. Aqui, ó, os três filtros da percepção relacional. É o não julgamento, a curiosidade e a aceitação. Aqui, ela convida a gente para ir para o campo da ação. Como é que a gente vai fazer isso tudo dar certo, né? É pelo não julgamento, pela curiosidade e pela aceitação. O não julgamento remove o rótulo de certo ou errado. Entender que o comportamento inábil do nosso parceiro nasce da dor, não da malícia. Porque estamos, via de regra, na hipoexcitação ou na hiperexcitação. E nesse lugar, o julgamento, ele faz parte. Na janela de tolerância, ou dentro de uma perspectiva de monitoramento aberto, o não julgamento é que vai coordenar a lente pela qual a gente enxerga a nossa parceria. Então, ver aquela reação acontecendo e entender que aquilo ali não é fruto de uma
de um ataque pessoal ou ainda de uma maldade que aquela pessoa está direcionando a você, é um dos paradigmas, é um dos filtros da percepção relacional que a Michelle Becker traz pra gente. Curiosidade. Querer genuinamente conhecer a motivação submersa. Substitui a defensividade pela abertura. Com curiosidade, a gente fica aberto para investigar. Ela convida a gente, seja um investigador da sua parceria. Tenha curiosidade em relação aos comportamentos do seu parceiro, da sua parceira. Esteja aberto para cuidar desse lugar seu de se abster de uma avaliação. Porque quando você está curiosa, curioso, você sai do lugar de defensividade para uma mente mais aberta. E aí é capaz de entender, compreender o que é que está acontecendo do outro lado. E o terceiro filtro é o filtro da aceitação. Permitir que a realidade imperfeita exista no agora, estabelecendo a verdadeira base para a intimidade segura. A aceitação radical do que acontece, né? E aqui me chama muita atenção essa citação que ela traz. Ela diz assim: a aceitação realmente está no cerne do que queremos uns dos outros. Quando conseguimos ser vulneráveis o suficiente para sermos verdadeiramente vistos e aceitos como somos, nos sentimos amados. Pode ser um desafio aceitar imperfeições no parceiro e no relacionamento. Mas quando compreendemos que ser imperfeito faz parte da condição humana partilhada, podemos começar a conhecer a nós, ao nosso parceiro e ao relacionamento como sendo perfeitamente imperfeitos. Isso é muito lindo. Aí ela ainda diz assim: aceitar não significa que estamos dizendo que estamos bem com aquilo que precisa mudar, pois ainda precisamos de limites e fronteiras. Significa simplesmente que estamos nos abrindo para a verdade de que a realidade é essa agora. Oi, Jéssica. Ah, eu acho muito legal essa questão quando a gente fala de aceitação, né? Quando eu aprendi um pouco mais sobre isso, por exemplo, que eu estou estudando na IBCT, que é a melhor evidência para casais, né? A gente fala muito sobre aceitação e entender como a outra pessoa ela é. Como que ela é? Como que foi a história de vida dessa pessoa? Porque a gente compreendendo a história de vida dela, a gente consegue ter compaixão de quem ela é e aceitar também. Tem características no nosso parceiro que a gente não vai conseguir mudar e a gente vai ter que aceitar, né? Aí eu até vi uma frase no livro que fala bem assim, da que eles utilizaram, que é dos alcoólicos anônimos, né? Que fala assim, é você que a gente possamos ter sabedoria para aceitar ali a pessoa, né? E saber o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar, né? Dentro da relação. Então, muitas vezes eu acho muito engraçado. Depois vocês fazem o teste. Sempre vai ter um parceiro que você vai falar assim: você é extrovertido ou introvertido? Ele vai falar: sou introvertido. Aí você fala: e o seu parceiro é extrovertido? Isso foi o que fez com que eles gostassem dessa diferença, né? E aí eles chamam de diferença reconciliável, que a gente consegue lidar com essas diferenças. E foi exatamente o que fez a gente se apaixonar pela outra pessoa. Mas depois de um tempo a gente não quer aceitar que a outra pessoa é mais tagarela e fala com todo mundo, porque a gente começa, por exemplo, quem é mais introvertido ou fica mais de canto ou fica com ciúmes ali, né? Então, entender que isso não vai mudar. Por exemplo, é um traço de personalidade que não vai ter mudança, mas tem coisa dentro do relacionamento que vai mudar, né? Eu achei isso muito interessante, a gente conhecer o histórico de vida.
Eu gosto bastante de trabalhar também com terapia do esquema, porque aí a gente aprende o que que aconteceu na infância daquela pessoa para ela pensar e agir como ela age, né? Como ela se comporta, como ela pensa, como ela age nas relações ali. Obrigada, Jéssica. Aqui, ela traz o raio de ação da consciência da gente, que é aquela dimensão de primeiro ver a si mesmo e investigar o próprio corpo, as emoções e os próprios padrões, e abandonar a expectativa infantil de que o parceiro ou a parceira adivinhe suas necessidades, porque nós já adquirimos essa capacidade de identificar as nossas necessidades e comunicá-las. O segundo raio de ação da consciência é ver o parceiro, observar sinais físicos, emocionais, sem projetar suas próprias feridas. Aqui é quando ela diz ser o detetive do estado emocional dele. Haja curiosidade para ser o detetive do estado emocional da sua parceria. Mas é isso que é a proposta. E, por fim, ver o padrão. Mapear a dinâmica que ocorre entre vocês. Exagerar, enxergar as reações automáticas e mecânicas da relação como um ecossistema. Quando a gente está na terapia de casal, a gente faz esse movimento também, né? A gente primeiro traz a consciência da pessoa para que ela se enxergue, e aí ela vai conseguir ver melhor esse parceiro e entender o padrão da relação. Pela terapia do esquema, a gente consegue fazer esse processo no período de avaliação. A arquitetura invisível da dança conjugal. Aqui são dois papéis muito clássicos, que é o de perseguidor e o de evitador. Às vezes a gente tem um que atua como perseguidor e o outro que atua como evitador. Quem é o perseguidor da relação sente medo da desconexão. E de tanto medo, ele invade, ele exige, ele critica. Mas ele busca a segurança a partir do contato. Aqui, provavelmente, a gente teria um apego ansioso. E, do outro lado, a gente tem um outro parceiro ou parceira que sente medo do sufocamento. Ele se retrai, ele silencia e ele abandona, porque ele precisa de segurança através do espaço. Enquanto o outro quer contato, o outro lado quer espaço. E essa dinâmica é uma dinâmica que, como aqui está no desenho, é infinita, porque eles vão se retroalimentando num ciclo muito disfuncional. O apego ansioso com o apego evitativo, que né, é, na verdade, um clássico dos relacionamentos, né? Esses dois. Quanto mais um persegue, mais o outro se retrai. A tragédia sistêmica é que as estratégias de sobrevivência de um disparam o sistema de ameaça do outro. Aqui, ela traz a quebra do ciclo mecanicista. No passado, a gente tem a reatividade automática, sobrevivência instintiva, ciclo cego, ativando o sistema de ameaça ou defesa. E no futuro, a gente tem a responsividade sábia, que é a pausa que cria o espaço neurológico para desativar a ameaça, assumir a responsabilidade pela própria regulação. Essa responsividade sábia é obtida por aquelas duas ferramentas de atenção plena que a Michelle Becker estava trazendo para a gente. E aqui ela diz: apenas ganhar consciência do padrão de interação quebra a engrenagem. O relacionamento passa a ser uma escolha consciente. E por fim, ela traz essas duas citações. Um momento de autocompaixão muda seu dia. Uma série de momentos assim pode mudar o curso da sua vida. A compaixão não nasce de grandes epifanias, mas da repetição, do hábito sistêmico do retorno à segurança. O que você pratica fica mais forte. Aqui ela fala.
em outros capítulos, ela também menciona isso aqui, ó. O que você pratica fica mais forte. Porque nós não fomos ensinados a sermos compassivos. Mas quando a gente decide, porque o exercício da compaixão é uma decisão, a gente consegue fazer essa prática e nos tornarmos mais fortes. Então, quase que pontualmente terminei a nossa apresentação hoje. Fiquem à vontade para Pontualmente. abrir os microfones se quiserem, para a gente conversar um pouco Vamos tirar mais. uma fotinha antes de Bora. todo mundo sair. Quem puder ligar a câmera, que depois a gente abre para perguntas. Deixa eu fechar aqui. Vai tirar daí, Jéssica? Eu não sei. Tá, eu tiro então. Vamos lá. Um, dois, três. E já. Prontinho. Foto tirada. O que é que vocês acharam do encontro de hoje? Como é que foi pra vocês? A gente pede pra levantar a mão, pra não brigar, porque eu sei que, né, a vontade é muita de falar, mas um de cada vez. Podem escrever, abrir o microfone. Fiquem à vontade. Agora o momento é nosso. Minha gente, estou curtindo demais essa coisa de compaixão, estou achando muito sensível e muito forte, e eu buscava esse caminho de trabalhar competências, né, com os casais há muito tempo e virtudes e tal, e eu não conhecia esse livro, então realmente para mim está sendo muito especial. Acho que vocês estão trazendo questões importantes, com sensibilidade. Eu estou, assim, gostando muito. Parabéns. Conheci vocês meio assim, sem saber que vocês existiam, né? E me enriqueci muito, assim, eu estou gostando. E eu ia falar para vocês que, assim, a gente sabe que tem pessoas que, por exemplo, as pessoas que são narcisistas ou que, né, que têm algumas dificuldades neurocomportamentais, que vão ter mais dificuldades mesmo da gente trazer esse caminho. Mas eu acho que é um caminho que vale a pena, né? Acho que com certeza. Sai. Obrigada, Regina. É uma satisfação poder contribuir contigo, com o teu processo já. E ter você aqui com a gente. É uma alegria. Eu fico muito feliz. Obrigada. Obrigada. Aqui o pessoal está falando. Muito aprendizado, foi sensacional. Tema muito relevante, estava precisando disso. Vou colocar os dois livros que conversamos hoje lá no grupo. Tá certo. Obrigada. Foi maravilhoso. Acho que hoje foi o conteúdo mais desafiador de colocar em prática. É verdade, Marina, vai ficando mais difícil, viu? Eu tô aqui no capítulo mais adiante de vocês e eu sinto isso também. E ela disse que ficou muito reflexiva. Temos que pensar também em como aplicar isso nas sessões. Sim, e aí eu acho um grande desafio, sabe, Marina? É esse ponto eu acho muito desafiador, porque é, como terapeutas, a gente precisa, eu vejo assim, ter a nossa prática pessoal de mindfulness, de atenção plena, para que a gente possa ser esse espaço de consciência para o nosso paciente. Sem esse exercício interno, a gente não vai ter como oferecer esse lugar para que ele experimente isso. Mas na relação, no campo relacional, a gente consegue fazer isso se a gente estiver experienciando esse lugar de compaixão conosco e com ele. Porque, como a gente sabe, pelo menos na terapia de esquema, se os esquemas do terapeuta tiver ativado, a gente não vai estar no lugar compassivo.
A gente só tá no lugar compassivo no adulto saudável. A chance da gente estar no lugar de compaixão é no adulto saudável. E se nós, como referências de segurança e conexão, a gente consegue estar nesse lugar de compaixão, aí é quando a experiência ela transborda para esse paciente. E aí é quando é possível ele ter um novo aprendizado, uma nova resposta do que antes era tão comum. Daí a Marina fala, exato, ser a testemunha de que funciona também. Não somente faço o que eu falo. Exatamente, Marina. Exatamente. 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 Ai, gente, então é isso, né? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. É sempre uma alegria ver os nomes de vocês. Quando vocês abrem a câmera, eu fico ainda mais feliz que vejo vocês. Vejo os sorrisinhos de vocês, conheço um pouquinho cada um e agradeço demais. Jéssica, Obrigada, pessoal, pela participação. Próximo encontro estamos aí de volta. E vamos uhum, pensar na possibilidade de fazer o. Acho que foi a Marina que disse. Ela foi a falou assim: Grace. ah, pra Grace? Uhum, Disse que queria o treinamento de habilidade. Ai, treinamento de habilidade é vida. é Não vida, só ó. para quem é border, não, para todo mundo. Eu falo que é o manual da vida, aquele livro. É muito bom. Tem uns na fila, né, Jéssica? Sim, Tem o Reinvente Sua Vida também, que é lindo. Mas é isso, gente. aquele livro foi transformador para mim. É. Um beijo, gente. Até terça-feira que vem. Beijo, tchau, tchau. Tchauzinho.